A minissérie de hoje é tecnicamente impecável e tematicamente muito importante. Ela abre uma série de discussões ao evitar certas respostas. Bora falar a respeito com spoilers, ok, pessoal? Vamos lá? I haven't done anything. Vamos lá. Adolescência. Começamos com a polícia detendo um garoto de 13 anos suspeito de matar uma colega da escola. A minissérie acompanha em tempo real todo o processo que envolve sua detenção, a repercussão na escola, a investigação da psicóloga e as consequências que ficam na vida da família. A série foi criada pelo Stephen Graham, que está no elenco, e pelo Jack Thorne, e os 4 episódios são dirigidos pelo Philip Barantini, e juntos os 3 decidiram contar essa história da maneira mais difícil imaginável. São 4 episódios de quase 1 hora cada, gravados em plano sequência, ou seja, sem cortes. Eu tinha quase certeza que ia encontrar pelo menos um ou outro corte invisível, mas não, foi plano sequência mesmo. Isso por si só já é extremamente impressionante, eu adoro essa técnica, meu TCC foi sobre plano sequência. Eu acho que é a técnica que mais aproxima o cinema do teatro, porque para fazer bem feito, todo mundo tem que estar muito antenado, tem que ensaiar pra caramba. Inclusive eu vi a série 2 vezes, na segunda vez eu fiquei só pescando, assim, principalmente em cenas que tem muitos alunos ou pessoas lá no fundo, e eu fiquei, será que alguém errou? Será que alguém olhou pro lugar errado? Só tem 1 hora, tem uma cena, o policial tá perseguindo um garoto, quando ele atravessa a rua, você vê que um carro freia, depois outro carro freia. Nessa hora, tanto a freada do carro como a maneira como o menino tá correndo, ele tá muito devagar, e aí o policial entra em cena logo depois, ele também tá bem compassado, assim, bem devagar. É um dos poucos momentos onde dá pra pescar, ah tá, essa cena tá assim porque é plano sequência. Mas é muito impressionante, pessoal, não quero soar repetitivo, mas é muito impressionante. Eles construíram o cenário pensando nessa movimentação, pensando onde a câmera vai precisar passar e onde os atores vão e quem pode ser visto e não pode. Logisticamente, só de imaginar, é um pesadelo absoluto. E plano sequência, dependendo de como é usado, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser apenas um enfeite. Algo que o diretor quis implementar para deixar a cena mais maneira, mas sem grandes implicações narrativas. E aqui não. A técnica tem um propósito narrativo muito claro, principalmente no primeiro e no terceiro episódio. No primeiro episódio, a falta de corte não te deixa respirar, ela te coloca lá dentro, do lado do pai, do lado do garoto. Você sente o tempo passando lentamente, porque quando você tá numa situação de estresse, o tempo parece não passar, então às vezes um personagem olha no relógio ou pergunta pro outro que horas são, e você tem uma real sensação de que de fato só se passaram, sei lá, 14 minutos desde o momento onde ele foi arrancado da cama. É quase um documentário participativo, mas é tão bem projetado, é tão bem construído que o diretor encontra também alguns ângulos com muita cara de cinema, minissérie, televisão, com cara de audiovisual não documentarista, até pela maneira como eles usam a música. Ele consegue sair de alguns momentos onde a câmera parece estar disputando espaço com os personagens e aí abre, de repente, uma composição sensacional. Você fala, velho, o episódio é muito aflitivo, ele gera uma dúvida muito grande no espectador. O menino, quando é levado, quando a polícia entra no quarto dele, ele faz xixi nas calças, então é um garoto. Ele passa o episódio inteiro assustado e afirmando que não fez nada de errado, o pai evidentemente acredita no garoto, e você como espectador, no mínimo, está em dúvida, você não sabe o que está acontecendo. Até quando a polícia mostra o vídeo estabelecendo que o menino é culpado, você ainda fica assim, putz, será que não pode ter sido um amigo dele? Às vezes ele trocou o tênis com o amigo, você ainda quer acreditar que ele não foi capaz de fazer aquilo. É o episódio mais urgente da minissérie, e aí partimos para o segundo, onde as atenções são voltadas para a escola onde ele estudava. O plano sequência continua impressionante, é nesse episódio que tem a cena da perseguição, mas o que fica aqui são 2 pontos. Número 1, uma observação que a policial faz de que num caso desses, todo mundo fala do assassino e quase ninguém fala da vítima. E número 2 é a total desconexão dos pais
pais com o universo, com o idioma dos filhos adolescentes. Temos um policial experiente, relativamente jovem, que tá lá investigando e acha que tá arrasando, cheio de imagens, cheio de provas, cheio de evidências, mas ele não tem noção do que estava acontecendo na vida do garoto, mesmo olhando diretamente para as respostas. Aquela cena do filho dele falando: pai, olha, você olhou para essas fotos no Instagram 1000 vezes, mas esse comentário aqui, com esse emojizinho, significa tal coisa. E o pai: você acha que tem uma ideia do que está acontecendo na vida do menino, nos momentos adolescentes dele, no mundinho lá fechadinho dele? Essa cena mostrou que não. No episódio 3, o roteiro solidifica todas as suas boas decisões ao não fornecer respostas fáceis. Ele poderia tranquilamente ter ido para 3 direções erradas, que teriam causado um impacto diferente. Número 1, dizer que o garoto é um completo psicopata. O que não é o caso. Ele é estressadinho, ele provavelmente precisa de uma terapiazinha, não sabe ser contrariado, mas não é um monstro. Isso fica claro desde a primeira cena, quando ele tá apavorado. Número 2, vitimizar excessivamente o garoto. Ele fez aquilo porque sofreu tanto bullying e os pais não perceberam, e ele tava já há mais de um ano lidando com isso, e a cabeça dele tava a mil, e ele se fechou em relação a esses sentimentos, e não contou pra ninguém, mas estava explodindo, e era um crime anunciado, e tananã, e não, também não é por aí. Sim, o menino sofreu alguns comentários maldosos, e tinha uma coisa mal resolvida ali, mas ele não é a vítima aqui. E número 3, apontar pro comportamento do pai. Tem até uma hora que ele fala que o pai dele uma vez ou outra perdeu a cabeça, mas nunca encostou nas crianças, e se o roteiro quisesse, ele poderia ter vendido a narrativa de que a gente é o que a gente vê dentro de casa e a gente repete comportamento, tananã, tananã, e também não é por aí. Ao não falar pro espectador que o motivo foi X ou Y, cresce muito a sensação de que aquilo podia acontecer com a sua família. Aliás, o episódio me fez abrir os olhos em relação a essa coisa do incel nos adolescentes. Eu não fazia ideia que esse xingamento, que essa ofensa já fazia parte do universo deles. Entre tantas outras coisas, é um episódio que fala sobre masculinidade e quão frágil ela é. E o 4º episódio olha para os pais do garoto, que obviamente vão se culpar por tudo que aconteceu. Há um diálogo entre os 2 pais que me pegou demais. Como você se livra da culpa? Como você diz para você mesmo que não foi por causa de algo que você fez? E também tem, claro, a grande decepção de saber que o seu filho tirou a vida de alguém. Quando o pai vê o vídeo, ele não consegue nem encostar no filho. Inclusive, isso é muito pior pro pai do que pra mãe, porque ele foi o único que viu o vídeo, então a mãe ainda tem essa proteção, digamos assim. Vamos aos destaques do elenco. O Owen Cooper faz o garoto, e esse moleque é bom demais. Destaque pro episódio 3, onde fica claro que ele é sim capaz de fazer aquilo. Tem até uma parte onde o personagem começa a bocejar e a psicóloga fala: você tá entediado. Isso não estava no roteiro. Então, além de muito talentoso, ele teve jogo de cintura pra incorporar pequenos errinhos, porque plano sequência permite né, desde que você saiba envolver alguma outra coisa no lugar e continuar com a cena. O Stephen Graham faz o pai do garoto e ele também arrebenta aqui. Eu gosto muito desse ator. Ele tá na cena mais divertida do filme O Irlandês, por exemplo. E ele tem momentos muito difíceis de assistir, principalmente para quem é pai. Quando ele tá vendo o menino sendo revistado, por exemplo, a câmera vai pra ele. Imagina um pai ter que testemunhar isso. A reação dele ao ver o vídeo também é muito forte. E a cena final, quando ele pega o bichinho de pelúcia do menino e pede desculpa e começa a chorar. Meu filho tem um cachorrinho de pelúcia chamado Linguiça, que ele não usa mais, mas ele deixou guardado. E essa hora eu lembrei, pegou tantos gatilhos, eu fiquei arrasado. O Ashley Waters faz o detetive com muita intensidade contida. Você vê que ele também tá confuso. Parte do personagem certamente tem raiva do garoto, até porque o filho dele estuda na mesma escola. Ele tenta se portar da maneira mais adequada, da maneira mais normal, mas não é um caso normal. Ninguém tá à vontade aqui. Destaque também para Erin Doherty fazendo a psicóloga durante aquele episódio da entrevista, e ela tem pelo menos uns 3 momentos onde ele dá um rompante de raiva.
raiva e ela fica apavorada, mas ao mesmo tempo ela não pode demonstrar tanto e ela tira uma pausa e sai da sala e volta e se recompõe, tudo sem corte. É lindo de ver. Não sei se linda é a melhor, né? Mas vocês entenderam. E depois desses 4 episódios ficam tantos sentimentos, fica um pouquinho de indignação, fica dúvida, fica incerteza, fica tristeza. Eu já tinha uma certa paranoia com redes sociais e agora eu tô apavorado. É difícil pra mim como pai me colocar no lugar do meu filho com 12 ou 13 anos, porque quando eu tinha essa idade não existia internet. Então sabe lá o que eu ia fazer se existisse, como eu ia usar aquilo pra me refugiar, porque são anos difíceis. E a maioria dos pais também sabem que é difícil se comunicar com filhos adolescentes, porque você chega e fala, e aí filhão, como é que tá na escola, tá tudo bem? E eles normalmente, tá tudo bem, é a idade do, não, deixa eu ficar no meu quarto, sabe? Eles se fecham. Adolescência é uma série que tem muito a dizer sobre bullying, sobre como os adolescentes se comunicam, sobre a diferença de visão de mundo de um adulto para um adolescente, sobre as inseguranças em relação à nossa imagem. É televisão com um propósito muito além do entretenimento, e isso não acontece todo dia. Nota? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.